Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E vamos continuar a história de Davi, minha gente. Episódio passado a gente leu só sobre Salmos, relembrando, né? Salmos, a maioria foi escrita por Davi, por isso que a gente está nessa mescla aí entre Samuel, entre reis, entre crônicas, entre salmos. E hoje vai ser dia de 2 Samuel, 13, 14 e 15, tá bom? Só relembrando também que a história que a gente tá aí é quando Davi pecou, né? Usou lá a mulher Batseba. Então a gente está nesse momento da história de Davi, tá bom? E fica com a gente até o final, porque depois da nossa leitura a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda sobre tudo que leu, o que temos de ensinamento, o que podemos trazer para a nossa vida. Então por isso que é muito importante você ficar até o final, deixar o seu like nesse vídeo e já se inscrever no nosso canal para a gente poder entregar isso para mais pessoas, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí em 2 Samuel 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, que era irmão dela por parte de pai, apaixonou-se por Tamar, porque ela era muito bonita. Essa paixão era tão forte que ele ficou angustiado a ponto de adoecer. Como ela era virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa para aproximar-se dela. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto, que era o seu primo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Um dia, Jonadab perguntou a Amnon, filho do rei, qual é o seu problema? Por que você está assim tão abatido? Você não quer me contar o que está acontecendo? E Amnon disse a Jonadab, eu me apaixonei por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Bem, respondeu Jonadab, vou dizer-lhe como resolver o problema. Volte para sua cama, deite-se e finja que você está doente. Quando seu pai Davi vier aqui visitá-lo, diga a ele: peço ao Senhor que minha irmã Tamar venha preparar a minha comida aqui mesmo e me dê de comer. Eu me sentirei melhor se for alimentado pelas mãos da minha irmã Tamar. Abinom aceitou a ideia, deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei veio visitá-lo, Aminon lhe disse: meu pai, peço um favor do Senhor. Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos, onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim. Davi atendeu a esse pedido e deu ordens para que Tamar fosse à casa de Aminon e lhe preparasse o alimento. Assim, ela foi ao quarto de Amnon, que estava deitado, e diante dele misturou a farinha, preparou a massa e amassou os bolos especiais para Amnon. Mas quando ela trouxe os bolos, ele se recusou a comer. Saiam todos do quarto, disse ele aos criados que o serviam. Depois que todos saíram, ele disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto. Quero comê-los das suas próprias mãos. Tamar obedeceu. Mas assim que ela tomou os bolos e se pôs ao lado da cama de Aminon, ele a agarrou e disse: venha, irmã, deite-se comigo. Não, meu irmão, exclamou Tamar. Não faça isso comigo. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. O que faria eu depois diante de tanta desgraça? E você cairia em completa desgraça diante de Israel. Por favor, fale com o rei primeiro e ele lhe dará permissão para casar comigo. Mas Aminon não quis atendê-la e, como era mais forte, agarrou-a e obrigou-a a deitar-se com ele. Logo depois, Aminon sentiu aversão por ela. Aquela grande paixão se transformou em ódio profundo. Fora daqui! Gritou para ela. Não, meu irmão, por favor, não, respondeu ela. Mandar-me embora agora seria um mal maior do que aquele que cometeu comigo. Mas ele não quis ouvi-la. Ele chamou um dos seus empregados e disse a ele: ponha esta mulher para fora daqui e feche a porta atrás dela. Assim ela foi posta para fora da casa de Aminon e o empregado fechou a porta. Tamar vestia uma túnica longa de mangas compridas, como se vestiam naqueles dias as filhas virgens do rei.
Em grande desespero, ela rasgou a sua túnica e colocou cinzas sobre a sua cabeça em sinal de tristeza, e com as mãos na cabeça saiu chorando em alta voz, angustiada. Seu irmão Absalão a encontrou e perguntou: É verdade que Aminon se apaixonou por você e é de lá que você vem em tão grande aflição? É melhor você ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não fique aflita por isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, passou a morar na casa de seu irmão Absalão. O rei Davi ficou muito indignado quando soube o que aconteceu entre Tamar e Aminon. Mas Absalão ficou calado e nada disse a Aminon, nem bem nem mal, embora guardasse em seu coração um ódio muito grande pelo seu irmão, pelo mal que havia feito à sua irmã. 2 anos mais tarde, quando Absalão cortava a lã das suas ovelhas em Baal-Razor, próximo de Efraim, mandou convidar o rei, seu pai, e todos os seus irmãos. Absalão foi ao rei e disse: Meu rei, estamos cortando a lã das minhas ovelhas. Peço que o rei e os seus servos venham para a festa. O rei respondeu: Não, meu filho, se formos todos, ficará muito dispendioso para você. Embora Absalão insistisse muito, Davi não aceitou o convite, mas o abençoou. Bem, continuou Absalão, se o rei, meu pai, não pode vir, mande em seu lugar meu irmão Aminon. Por que justamente Aminon? Perguntou o rei. Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus irmãos fossem com ele. E Absalão disse aos seus homens: No meio da festa, quando o meu irmão Aminon estiver embriagado do vinho, prestem atenção no meu comando para matá-lo. Não tenham medo, porque são ordens minhas. Eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, eles assassinaram Amnon, obedecendo às suas ordens. Diante disso, os outros irmãos de Absalão montaram nas suas mulas e fugiram. Estando eles a caminho, o rei recebeu a notícia. Absalão matou todos os seus irmãos, nenhum deles escapou. O rei se levantou angustiado, rasgou a sua roupa e se lançou ao chão, com o coração cheio de tristeza. Os conselheiros que estavam ali com ele também rasgaram suas roupas. Nesse instante, chegou Jonadab, sobrinho de Davi, e vendo o desespero do rei, disse-lhe: Não foi isso que aconteceu. Absalão mandou matar somente Aminon por haver feito mal à sua irmã Tamar. Ele planejava fazê-lo desde o dia em que Aminon violentou a sua irmã Tamar. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os filhos do rei estão mortos. Somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão tratou de fugir. Nesse meio tempo, o guarda que ficava nos muros da cidade viu um grupo grande que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da montanha em direção a Jerusalém. Ele correu para contar isso ao rei. Eu vejo uma multidão de pessoas vindo da estrada de Horonaim, descendo pela encosta da montanha. E Jonadab exclamou ao rei: São os seus filhos que estão voltando. Vê como estão todos vivos? E eles chegaram tristes, chorando e soluçando. E o rei e os seus auxiliares choraram com eles em alta voz. Absalão fugiu para Gessur e lá procurou o rei Talmai, filho de Amiur. E o rei Davi chorava pelo seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gessur, permanecendo lá por 3 anos, o rei Davi foi se conformando com a morte de Amnon, depois de chorar muito e conseguiu perdoar Absalão. 2 Samuel 14. Quando Joabe, comandante do exército, percebeu que o rei Davi sentia saudades de Absalão, mandou chamar uma mulher de Tecoa, que era muito conhecida por sua sabedoria, e encarregou-a de uma missão, dando-lhe as seguintes instruções: Faça de conta que a senhora é uma mulher sofredora que está de luto. Vista-se com roupas de luto, não coloque perfume e finja que está muito triste e em profundo sofrimento por muito tempo. Apresente-se ao rei e diga-lhes as palavras que eu lhe disser. A mulher seguiu todas as instruções. Quando se aproximou do rei, ajoelhou-se diante dele, em sinal de respeito, e clamou: Ó rei, ajude-me, ajude-me.
Qual é o seu problema, minha senhora? Perguntou ele. Sou uma pobre viúva. Meu marido morreu, respondeu a mulher. Meus 2 filhos estavam no campo e lá se desentenderam. Entraram em luta corpo a corpo. A briga foi tão forte que, não havendo ninguém para os separar, um deles acabou matando o outro. E agora todo o grupo de família se colocou contra a sua serva, dizendo: entregue o assassino do seu irmão para que o matemos pela vida do seu irmão e destruamos também o herdeiro. Eles querem apagar a última brasa que me restou, deixando sem nome o meu marido, visto que não temos outros filhos. Que farei eu? Vá para casa, respondeu o rei. Eu cuidarei para que o seu filho seja bem guardado. Ninguém tocará nele. Ó rei, meu senhor, respondeu ela, eu assumo a responsabilidade caso alguém critique a atitude do rei por procurar ajudar-me. Continuou o rei. Se alguém for contra o meu procedimento, traga essa pessoa à minha presença e eu prometo que tal pessoa não a aborrecerá mais. Então ela disse: por favor, meu rei, prometa-me, em nome do Senhor, o seu Deus, que não permitirá que o vingador da vítima mate meu filho, pois não quero que se derrame mais sangue. Dou a minha palavra diante de Deus, respondeu o rei, que nenhum só cabelo da cabeça do seu filho cairá no chão. Permita que a sua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor, disse a mulher. Pode falar, respondeu o rei. Por que o rei age contra o povo de Deus? Por que não procede com o povo do mesmo modo como me prometeu a respeito do meu filho? Perguntou a mulher. Com suas próprias palavras, o rei está condenando a si mesmo, visto que se recusa a permitir a volta para a casa do seu próprio filho que foi banido. Um dia todos teremos de morrer, tão certo como a água que depois de derramada na terra não pode mais ser recolhida. É por isso que Deus procura nos trazer de volta quando estamos separados dele. Ele não tira a vida daqueles que são importantes para ele, e o rei também não deveria fazê-lo. Agora eu vim falar ao rei, meu senhor, sobre meu filho, porque a minha vida e a vida dele estavam em perigo. E eu pensei comigo mesma: talvez o rei escute as minhas palavras e concorde em livrar a sua serva das mãos do homem que quer eliminar a nossa vida da herança que Deus nos deu. Agora a sua serva pode dizer que a decisão do rei, o meu senhor, traga paz ao meu coração, pois eu sei que o rei é como um anjo de Deus, por isso sabe discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o seu Deus, esteja com o rei. Quero saber uma coisa, não me esconda nada, disse o rei. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. Foi Joabe quem a mandou aqui, não foi? Perguntou o rei. Não posso negar, respondeu a mulher. Tão certo como vive o rei, o meu senhor, que ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda de tudo que o rei, o meu senhor, diz. Sim, Joabe, seu servo, me mandou e me disse o que eu deveria dizer. Ele me mandou contar essa história para o rei, meu senhor, para mudar essa situação. Mas eu sei que o rei é sábio como um anjo de Deus e sabe de tudo o que acontece na terra. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: muito bem, vou atender ao seu pedido. Vá e traga de volta Absalão. Joabe lançou-se aos pés do rei, abençoou o rei e lhe disse: abençoado seja o meu rei. Hoje posso afirmar que o rei me quer bem, pois atendeu o meu pedido. E Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão para Jerusalém. Absalão deve morar na mesma casa onde morava antes, ordenou o rei. Ele não deve vir à minha presença. Em todo Israel não havia homem mais bonito e atraente do que Absalão. Ele cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso, cerca de 2,4 kg. Ele tinha 3 filhos e uma filha. A essa filha deu o nome de Tamar, e ela era uma mulher muito bonita. Absalão já morava 2 anos em Jerusalém e ainda não se havia encontrado com o rei, seu pai. Então mandou chamar Joabe a fim de pedir que intercedesse por ele diante do rei. Mas Joabe não quis vir. Absalão mandou chamá-lo de novo e novamente ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus empregados:
Joabe tem um campo de trigo junto ao meu. Vão lá e coloquem fogo no campo de Joabe. E os empregados assim fizeram. Joabe ficou irado e procurou Absalão. Por que seus empregados puseram fogo no meu campo de trigo? Ao que Absalão respondeu: Porque eu queria que você intercedesse junto ao rei e você se recusou. Quero que você pergunte ao rei por que ele me mandou buscar em Jesur se não queria me ver. Nesse caso, devia ter me deixado lá mesmo em Jesur. Agora eu quero falar com o rei. Se ele acha que eu sou culpado, então que me mande matar. Joabe foi procurar o rei e contou as palavras de Absalão. E Davi, diante disso, mandou chamar Absalão à sua presença. Absalão veio e curvou-se diante do rei, e Davi o beijou. 2 Samuel 15. Então, Absalão adquiriu uma linda carruagem de guerra, cavalos e 50 homens que corressem à sua frente. Ele se levantava bem cedinho e ia para o portão da cidade. Lá passava o dia esperando aqueles que vinham à procura do rei para julgar algum problema. E ele atendia todos e perguntava de qual cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia a cada uma: vejo que você está com a razão neste ponto. É pena que o rei não tenha um assistente para ouvir os seus problemas. E Absalão acrescentava: Gostaria de ser o juiz desta terra. Então, quem tivesse um caso para resolver viria a mim, e eu faria justiça. E quando alguém se curvava diante dele, em sinal de respeito, Absalão estendia sua mão, o abraçava e o beijava. Dessa maneira, Absalão ia conquistando o coração de todo o povo de Israel que vinha ao rei pedindo por justiça. Passados 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom para oferecer sacrifícios ao Senhor, pois quero cumprir um voto. Quando seu servo estava em Gessur, na Síria, fez este voto: Se o Senhor me fizer voltar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Está bem, disse o rei. Vá em paz. Assim Absalão foi a Hebrom. Mas, enquanto estava lá, Absalão mandou secretamente mensageiros por toda a terra de Israel, dizendo: Quando ouvirem o som das trombetas, gritem: Absalão está sendo coroado rei de Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém, como seus convidados. Eles tinham sido convidados, mas não suspeitavam dos planos de Absalão. Enquanto ele oferecia sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, o conselheiro de Davi, que morava na cidade de Giló. Aitofel se colocou ao lado de Absalão e com ele muitos outros. Assim, a conspiração foi ficando cada vez mais forte. Nesse meio tempo, um mensageiro chegou a Jerusalém e contou ao rei que todo o povo de Israel estava se unindo a Absalão em conspiração contra o rei. Então, temos de fugir daqui antes que seja tarde, disse Davi aos seus oficiais. Se conseguirmos sair daqui, da cidade, antes que Absalão chegue, conseguiremos salvar a nós e o povo da cidade. Senão, ele vai atacar a cidade. Seus servos estão ao lado do rei, nosso senhor, responderam seus auxiliares de confiança. Faça o que achar melhor. Então o rei saiu com toda a sua família. Somente 10 de suas concubinas ficaram no palácio para o conservarem em ordem. Davi saiu com todo o povo e fez uma parada ao lado da cidade para deixar que os seus soldados passassem a fim de tomarem a dianteira. Todos os queretitas e peletitas e os 600 homens que vieram de Gate passaram à frente dele. O rei então se voltou para Itai, o comandante dos 600 soldados de Gate, e disse: Itai, o que você está fazendo aqui? Volte com seus homens para Jerusalém, para o seu novo rei. Você é estrangeiro em Israel, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia obrigá-lo a acompanhar-me? Volte com seus soldados e o que o Senhor seja misericordioso e bondoso com você. Itai respondeu: Prometo pelo nome do Senhor e pela sua vida que onde o rei, meu senhor, for, lá estará o seu servo. Não importa o que possa acontecer, estarei ao seu lado, seja para viver ou para morrer.
Então Davi respondeu a Itai: Muito bem, então vamos. E Itai, o geteu, e seus 600 homens com seus familiares acompanharam Davi. Havia grande tristeza e choro por onde eles passavam. Atravessaram o vale de Cedron e continuaram seguindo em direção ao deserto. Abiatar, Zadok e os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus também estavam lá. Eles colocaram a arca ao lado do caminho por onde passavam Davi e seus homens. A arca ficou ali até que todos passassem. Então Davi instruiu Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade de Deus, ele me fará voltar à cidade para ver a arca e a sua habitação de novo. Se ele não se agradar de mim, seja feito comigo conforme a sua vontade. Então o rei disse a Zadok: Escute, este é o meu plano. Volte em silêncio à cidade com seu filho Aimaas e Jonatas, filho de Abiatar. Eu ficarei esperando notícias suas pelos desfiladeiros do deserto. Quero saber dos acontecimentos em Jerusalém antes que eu desapareça no deserto. Assim, Zadok e Abiatar transportaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu o caminho em direção ao Monte das Oliveiras, chorando enquanto caminhava, com a cabeça coberta e os pés descalços em sinal de tristeza. E os que o acompanhavam também tinham as cabeças cobertas, chorando enquanto subiam a montanha. Quando alguém contou a Davi que Aitofel, um dos seus conselheiros, estava com Absalão, cooperando com ele na conspiração contra o rei, Davi orou a Deus: Ó Senhor, confunda os conselhos que Aitofel vai dar a Absalão. Quando chegaram ao alto do Monte das Oliveiras, no lugar onde o povo costumava adorar a Deus, Davi se encontrou com Usai, o arquita, que esperava por ele. Usai estava com as roupas rasgadas e a cabeça coberta com terra, pois era grande o seu estado de aflição e desespero. Mas Davi lhe disse: Usai, não adianta você vir comigo. Você me será mais útil se voltar para Jerusalém. Procure Absalão e diga a ele: Aqui estou, serei o seu conselheiro, como fui para o seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Eles estão me apoiando e você deve contar aos dois todos os planos de Absalão contra mim. Então eles mandarão seus filhos Aimaas e Jonatas até onde eu estou para me darem notícias de tudo o que está acontecendo. Assim, Usai, o amigo de Davi, voltou à cidade de Jerusalém, bem na hora em que Absalão estava entrando na cidade. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje, esse golpe de estado do próprio filho com Davi, hein? E a concretização da profecia que Natan já tinha dado a Davi, que Davi iria cair, né? Iria pagar ali pelo pecado que ele cometeu com Batseba. E começando ali, né, em 2 Samuel 13, a gente pôde ver o desejo carnal, né? A repetição de um pecado onde o próprio pai já havia cometido, né? Que é Davi com Batseba. Amnon cometeu com a própria irmã Tamar, que deixou a carne ali, né? Falar mais alto, o desejo carnal, e acabou violentando Tamar. Mas vale um parêntese aí, né? Porque ele violentou ela com os planos do próprio primo, né? Ali ele estava muito aflito e tudo mais, por ele estar apaixonado por Tamar. E ali o primo, Jonadab, viu como ele estava, né? E pediu para ele se abrir. E aí já vale um conselho, né? Vigia muito bem com quem você vai abrir a sua aflição, né? Às vezes a pessoa com quem você vai abrir pode ser um ente querido teu, alguém muito próximo, mas os conselhos que provém dessa pessoa não é tão bom. Assim como aconteceu com a Minon, né? Que recebeu o conselho do primo de fingir que estava doente, pedir para a irmã ir lá fazer a comida para ele e acabar violentando ela. E nesse ato, né, foi aonde começou a destruição realmente da família ali de Davi, porque Absalão
viu o que aconteceu com Tamar, né, que é sua irmã de verdade, que é 100% irmã dele, porque Davi era o homem que mais tinha mulher ali, né, até então, e Amnon era filho primogênito de Davi, ali o primeiro filho de Davi, que Davi tinha se casado com Mical, né, Isso foi a e primeira mulher dele, é a né? primeira mulher dele, porém Mical era estéril. E ela era estéril por quê? Lembrando lá do início, né, do reinado de Davi, quando Davi levou a arca para Jerusalém, ali para perto dele, né? E ele veio dançando. E Mical viu como Davi estava vindo e rejeitou ele no coração. E Deus foi e deixou ela estéril. E aí, Davi teve a outra mulher, né, que é a Ainoã, e com ela teve o seu primeiro filho, que foi Amnon. Então, logo, Amnon era o primogênito. E naquela época, o filho primogênito era o melhor de todos, né? Era o que recebia tudo. Então, consequentemente, ele iria receber o trono de Davi. E com isso, ele violentou a irmã, né? E Davi simplesmente deixou quieto, tipo assim, deixou baixo, né? E Absalão ficou furioso com aquilo, porque Amnon fez algo errado, né? E o próprio pai não castigou o filho, né? E passou-se o tempo, né? Absalão deixou aquela ira dentro do coração e depois de 2 anos ali, né? Que já tinha passado a situação com Tamar, com a sua irmã, né? Que era irmã mesmo, né? Filha da própria mãe, do próprio pai. Ele chamou o Aminon para jantar na casa dele, né? Para ter uma janta e convenceu o pai de mandar Aminon. E nisso ele embebedou, embriagou Aminon e fez o servo dele matar Aminon ali. E com isso, Davi, né, começa a receber a profecia que Deus havia feito com ele, né? Essa profecia foi feita, a gente leu já uns 2 episódios anteriores, né? Que é onde Natan fala com ele, né? Depois que cai a ficha dele sobre o que aconteceu, né? O erro que ele fez, O pecado que ele o cometeu, né? pecado que ele cometeu com Betseba. Então vale lembrar que a gente leu lá em 2 Samuel 12, e no versículo 11 fala, né? Assim diz o Senhor: por causa do seu mau procedimento, farei com que a sua própria família se revolte contra você. Darei as suas esposas a outro homem que terá relações com elas em plena luz do dia. Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente à vista de todo Israel. Então é isso, né? Ali estava começando, né? A gente viu ali, então, no final do versículo do capítulo 13, a própria família, né? Tendo problemas ali da própria família. Com esse problema da própria família, né? Joabe, que era ali do exército de Davi, viu que Davi ainda sentia saudade, né, do filho, né? E aí pediu para uma mulher ir contar uma história. Parece que Davi só entendia as coisas quando alguém usava parábolas com ele. E aí ele percebeu que era Joabe que havia mandado aquela mulher para fingir que ela estava de luto e tudo mais, e falou: então tá, pode trazer Absalão de volta. Porém, ele vai ter que morar na própria casa que ele morava e não é para ele cruzar o caminho comigo. E nisso ele ficou, né, 3 anos daquele jeito. E aí Absalão começou a se injuriar, tipo, por que então meu pai mandou eu vir se ele não quer nem me ver? Então que me deixasse lá naquela cidade. E aí ele tentou falar com Joabe para Joabe interceder, Joabe não intercedia, ele falou, então quer saber? Eu vou bota fogo ali na plantação de trigo dele que ele vai vir. E aí nisso que ele veio, Joabe intercedeu por ele, né? E aí teve as pazes entre aspas. E daí o que aconteceu? O que me chamou muita atenção. Absalão usou, né, da beleza dele, até fala ali que ele era um homem muito bonito, atraente, e ele ficava sempre à porta da cidade. E ali na porta da cidade, ele atendia, né? Ele era o bom samaritano da cidade, porque todas as pessoas traziam os problemas para o rei, e o rei fazia o julgamento, né? Fazia justiça. E como era meio difícil, era só ele ali, e o rei não tinha ajudantes,
Então, quase as outras pessoas não conseguiam essa atenção, né? E aí, Absalão ficava ali, né? Fazendo o grado, ficou ali durante 4 anos, não é mesmo? 4 anos. 4 anos. E ele até teve uma filha ali, ele amava muito a irmã dele, Tamar, tanto é que ele deu o nome de uma das filhas dele como Tamar também, né? E ali nesses 4 anos que ele ficou conquistando a paixão do povo ali, né? É legal da gente entender, né? Porque assim, aqui, até no final do capítulo 14, né? Por que que era a necessidade de Joabe mandar a mulher ir falar com Davi? A gente leu todo o enredo da história e a mulher fala, né? Agora eu vim falar ao rei sobre meu filho, porque minha vida tá assim, né? Eu tô correndo risco. E ela falou assim: Na decisão do rei, o meu senhor traga paz ao meu coração, pois eu sei que o rei é como um anjo. Ela fala: não deixar o povo sem um rei. Então, era isso que é legal da gente entender. Como o primogênito tinha morrido, Absalão era quem deveria suceder ao reino. E Absalão estava fugido. Então, o povo de Israel teoricamente não teria um sucessor e ele estaria aberto a guerras ou estaria aberto a um novo rei que não seria da linhagem ali De de Davi. Davi. Então por isso que trouxe todo esse enredo, né? Tipo assim, eles defendem isso, né? Que há uma necessidade de ter um futuro rei. E daí o que que faz? Eles trazem Absalão. Só que não houve a paz ali entre Davi e Absalão. E daí você vê essa necessidade de Absalão de querer. Então você vê até que é um ato ali egoísta dele, que ele queria tanto, né, fazer as pazes com o rei, que bota fogo na plantação de Joabe. Mas daí, o que que é legal? Tipo assim, tudo se encaixa quando o rei, né, faz as pazes, quando Davi faz as pazes com Absalão, o que que começa no capítulo 15? Fala, então Absalão adquiriu uma linda carruagem de guerra, cavalos e 50 homens para que corressem à sua frente. Então ali é como já mostrasse, pronto, agora nós já temos um sucessor. E Absalão já sabia disso. Absalão já sabia que ele seria então o próximo sucessor. Já ficou claro isso, até quando ele pega a carruagem, põe esses homens, mostra agora, tipo assim, nós teremos um futuro rei. Só que Absalão ele não espera o tempo, ele não espera a morte do pai dele para ele poder assumir o reinado. E a gente começa a ver que ele arma então ali um golpe, né, vamos dizer, um golpe de estado contra o próprio pai dele. E ele arma tudo tirado da cabeça dele. Então, tipo assim, a gente vê que ele chama, né? Ele Não chama algumas foi pessoas, combinado com os não outros, foi um né? Tanto é que combinado, fala que foi de era surpresa, né? exato, foi um ato só dele, né? Então fala ali que ele chama Aitofel, que era o conselheiro de Davi, para ir. E Aitofel vai sem saber do que está acontecendo. Só que isso mostra força. Então a gente vê que no versículo, no capítulo 15, no versículo 13, fala: Nesse meio tempo, um mensageiro chegou a Jerusalém e contou ao rei que todo o povo de Israel estava se unindo a Absalão em conspiração contra o rei. Então, tipo assim, o rei falou: Meu Deus, é todo mundo. Só que tipo assim, é legal da gente entender que ninguém sabia que eles estavam conspirando realmente contra o rei. Era só Absalão que sabia. Ele armou uma casinha muito bem armada, Armada. Tanto bem é que ele fala: quando ouvirem esse som, todo mundo grite que Absalão está sendo coroado rei. como Então se fosse era uma coisa legítima, como se fosse alguma exatamente. coisa, né, normal, um procedimento ali de Davi realmente passando a coroa para Absalão, mas não era isso que estava acontecendo. Então isso explica, né, porque Davi então falou assim, vamos embora que está todo Israel contra a gente, eles já aceitaram Absalão como um rei, já estão do lado dele, então vamos embora. Só que a gente vê que ele fica assim, né? Tipo assim, meu, eu vou embora, mas nesse calor do momento aqui, nesse alvoroço, mas eu quero voltar. Eu não tô entregando o meu reinado, né? Tá sendo tomado ele. Então ele deixa, né? Fala, é legal que a gente perceber que ele deixou 10 concubinas para cuidar do palácio, ele Conservarem lá, né? conservar, né? Não queria que destruíssem. Ele não, ele quer fugir de uma guerra, de um conflito
E ele pede lá para alguns soldados, né, principalmente quem estava com a Arca da Aliança, carregando, né, para que volte com a Arca da Aliança e seja olhos para ele lá no palácio, que é Zadok e Abiatar. E ele pede também para um Uzai, né? Uzai era um rapaz que estava esperando Davi ali, estava triste com a situação, tudo que estava acontecendo, mas ele pede para Uzai também que ele vá para Jerusalém e para que ele seja o bom conselheiro de Absalão, porque ele sabe ali que estavam realmente, ele não sabia o que estava acontecendo, né? Ele não sabia que na cabeça dele Aitofel realmente virou contra ele, né? E não era bem isso. Então até mostra que o momento que ele ora a Deus pedindo, né, que Que confunda os confunda. conselhos de Aitofel, os conselhos que Aitofel vai dar a Absalão. Mas é isso, então a gente termina aí o capítulo 15 no início desse golpe aí do próprio filho, tomando o poder aí de Davi, mas o Absalão foi muito esperto mesmo, né? Ele realmente fez um golpe aí, planejou muito bem, sem nem ninguém saber que ele estava realmente fazendo esse golpe. E querendo ou não, tomou o reinado do pai, né? Exatamente, a gente vê isso, né? Termina falando que o versículo 37 do capítulo 15, né? Termina falando que Uzai chega em Jerusalém no Bem mesmo na hora. momento que Absalão estava entrando na cidade. É. E aí, né, esse desenrolar de história aí, a gente vai ver nos próximos episódios, gente. Por isso que é muito importante você se inscrever no nosso canal e deixar seu like pra gente conseguir espalhar essa mensagem para mais pessoas e ver, né, sobre tudo que está acontecendo, né? Não é antigo, isso aqui é mais recente do que tudo e tem muito ensinamento, né, sobre posicionamento, sobre o erro, né, de você pecar e achar que está escondido do Senhor. Nada está escondido do Senhor. E o que ele gosta é que você quebrante o seu coração e mostre para ele, conte para ele, né, a tua aflição, o que está te angustiando, o teu erro, o teu deslize. E você não precisa ficar aí lidando com isso, né? E achando que, nossa, agora Deus vai se virar as costas para mim. A gente está no Novo Testamento. Ele vai se agradar em você mostrar para ele e se arrepender. Não adianta nada também você ficar só mostrando e tipo assim, ah, Deus vai me perdoar de novo e erra de novo, erra de novo. Deus vira as costas, entendeu? Então, é muito importante você aprender também a se posicionar. Por isso que a gente deixou aqui abaixo um link chamado Ouvintes da Fé, que é uma extensão do BíbliaCast aí para te ensinar nesse caminhar de fé, né? Como você se posicionar, como você conseguir ter paz em meio ao caos, sair um pouco da tua aflição, sabe? Então, vai te trazer algo de atitude, né? Mais atual, vai estar te ajudando, vai estar te instruindo. E ele é uma assinatura, ela é cobrada, gente. É menos de R$ 15 também mensal. Porém, para você que está vendo esse vídeo aí, ele está sendo gratuito durante 30 dias. É só você acessar esse link, fazer sua inscrição, vai colocar sim o seu cartão, porque é uma regra, uma norma aí da Hotmart, porém não vai ser cobrado, fica tranquilo. Só após os 30 dias, caso você queira continuar nessa caminhada com a gente, vai ser cobrado, tá bom? Aí, caso você não queira, é só retirar o teu cartão ali que não vai ser cobrado nada. Então a gente vai estar te esperando lá no Ouvintes da Fé para te ajudar nesse caminhar e te esperando também no próximo episódio aqui do BíbliaCast, tá bom? Então fica com Deus e até o próximo episódio. Beijo, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!